aqui, ó, concorrência zero. Juntos vamos arrebentar, vamos destruir geral, chegar preparados aí, vamos chegar preparados nessa provinha aí. E hoje com vocês, ó, mais uma questãozinha show para ESA, falando sobre um dos primeiros pontos aí, ou melhor, o primeiro ponto do edital da ESA, que é a expansão marítima e comercial europeia. Bom, expansão marítima e comercial europeia, ela nasce do desejo de muitos países europeus em buscar uma nova rota para se chegar ao Oriente, buscar especiarias e artigos de luxo. É interessante a gente entender aqui que existia no início do século XV um domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo. Eles dominavam as rotas do Mediterrâneo, eles dominavam os portos de abastecimento para o mercado europeu que ficavam ali, né, ligados ao mar Mediterrâneo, e assim outras burguesias, outros burgueses, outros comerciantes pagavam muito caro, né, nos produtos, especiarias e artigos de luxo. Então, a burguesia europeia, desligada de Gênova e Veneza, decidiu: vamos buscar um caminho novo para o Oriente, vamos buscar uma rota alternativa para o Oriente, vamos buscar um caminho para chegar aos mercados produtores orientais. Vamos à Índia. Vamos buscar as especiarias, vamos buscar os artigos de luxo. Nasce aí a expansão marítima e comercial europeia. E a questão que eu tenho para vocês hoje fala justamente sobre isso, sobre o início das grandes navegações, sobre a busca de se romper o monopólio exercido por Gênova e Veneza no início do século XV. E quando a gente fala sobre isso, sobre esses negócios de especiarias, artigos de luxo, a gente tem que lembrar sobre como que isso surge, como que inicia a expansão marítima e comercial europeia. Ou melhor, quem começa essa brincadeira? Quem começa essa ideia de se buscar um caminho outro fora o mar Mediterrâneo para os mercados orientais? E esse assunto ele já foi cobrado de várias formas na prova da ESA em alguns anos, inclusive em anos seguidos, né? Olha só, dá uma olhadinha aqui. Na prova de 2009, olha aqui, ó, prova da ESA de 2009. O que disse a prova da ESA de 2009 sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo, sobre a expansão marítima? Olha só, prova da ESA de 2009. Portugal, olha só, Portugal foi o primeiro país a empreender nas grandes navegações no século XV. Assinale a única alternativa em que todas as informações são fatores que contribuíram para o pioneirismo português neste campo. Ou seja, a prova da ESA de 2009 está afirmando: ocorreu a expansão marítima e mais, Portugal saiu na frente. Portugal foi o primeiro. Vários países na Europa, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, vários países. Agora, em 2009, a ESA afirmou: de todos os países da Europa, Portugal foi o primeiro. E para Portugal ser o primeiro, a ESA quis saber quais foram os fatores que levaram Portugal a ser o primeiro. Então a ESA colocou várias opções aqui, ó, A, B, C, D e E. Tradicionalmente, as 5 opções. Então olha só, a escola de Sagres e a nobreza forte e autônoma, o mercantilismo e a intensa utilização da rota da seda, a centralização administrativa e a ausência de guerras, o fortalecimento do feudalismo e a posição geográfica favorável, guerra contra a Espanha e a tomada de Constantinopla. Bom, o gabarito dessa questão é a letra C, a centralização administrativa e a ausência de guerras. Mas olha só que interessante, isso foi em 2009. Olha só o que vai acontecer aqui em 2010, olha só, no ano seguinte, hein? No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a América, olha só, uma das consequências da expansão marítima, uma das consequências do investimento de vários países europeus em grandes navegações foi a descoberta da América. A descoberta, os europeus descobriram um novo continente para explorar, a América. Então, olha só,
No contexto da expansão marítima que trouxe os europeus à América, Portugal destacou-se, olha só, como o primeiro, como o pioneiro das grandes navegações do século XV. Então, mais uma vez, olha só, 2009 a ESA afirmou, Portugal saiu na frente de todos os outros países. Em 2010, a ESA afirmou, Portugal foi o primeiro a se lançar nas grandes navegações. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo, ou seja, dos vários fatores existentes que fizeram Portugal a sair na frente, a ESA quis saber o seguinte, qual que se destaca aqui abaixo? Então nós temos aqui várias opções, ó, opção A, opção B, opção C, D e E. Então é o seguinte, olha só, o que fez Portugal sair na frente em 2010, a ESA quis saber. A política mercantilista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica, a centralização administrativa e a posição geográfica privilegiada, a industrialização e a centralização do poder, a ausência de guerras e a ascensão da nobreza fundiária, a associação do Estado e Igreja, associação Estado-Igreja, padroado, e a centralização do poder? Bom, a ESA quis saber qual dessas opções estava correta. E o gabarito foi letra B. A centralização administrativa e a posição geográfica privilegiada. Bom, mas essa questão ainda foi explorada do pioneirismo português em outros anos. Olha só um outro exemplo. 2013, vem comigo para 2013, olha só. 2013, o que a ESA falou em 2013? Se liga. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português, olha só, mais uma vez, 2013, a ESA afirmando, Portugal foi o pioneiro para o pioneirismo português nas grandes navegações. Olha só, conhecido como expansão ultramarina, expansão marítima, grandes navegações, dá no mesmo, olha só. Então, entre os motivos que fizeram Portugal ser o primeiro no fenômeno histórico conhecido como expansão marítima ou expansão ultramarina, é correto afirmar que foi ou foram decisivos. Quais os fatores que foram decisivos para Portugal sair na frente? Letra A, o comércio de ouro e escravos na costa da África, a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras, a luta contra os mouros no Marrocos, a aliança política com o Reino da Espanha e letra E, as reformas pombalinas. Então a ESA quis saber dos fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro, o primeiro, qual desses aí está mais correto, está diretamente ligado ao pioneirismo ou à entrada de Portugal nas grandes navegações. Se liga! Então, galera, olha só, vamos analisar aqui agora comigo? Nas três questões que eu apresentei para vocês, 2009, 2010 e 2013, a ESA afirmou, Portugal foi o primeiro a entrar nas grandes navegações. E aí a ESA sempre quis saber, nas três questões, quais foram os fatores que levaram Portugal a ser o primeiro nas grandes navegações. Então, olha só, vamos analisar essa questão aqui sobre o pioneirismo português. Os fatores que contribuíram para o pioneirismo português nas grandes navegações. Quando a gente entende o concurso da ESA, a gente se direciona para a bibliografia sugerida. E dentro da bibliografia sugerida da ESA, nós temos dois livros aí. O História do Brasil, Luiz Kochiba, e o História Global Brasil Geral, do Gilberto Cotrim. Então, tanto o Kochiba quanto o Cotrim, eles vão falar sobre o pioneirismo português. O Kochiba vai falar que o pioneirismo português se deu pela centralização administrativa portuguesa. O Gilberto Cotrim, ele já apresenta 4 pontos no seu livro, 4 pontos. Ele fala sobre a centralização administrativa, ele fala sobre a posição geográfica privilegiada, ele fala ainda sobre a ausência de guerras e mercantilismo. Então o Gilberto Cotrim ele apresenta 4 fatores para aqueles que querem entender sobre o pioneirismo português. Então, deixa eu explicar para vocês aqui.
vários países queriam sair da mão de Gênova e Veneza, vários países queriam romper com o monopólio do Mediterrâneo. Vários países queriam ter um acesso direto aos produtos orientais, como, por exemplo, os produzidos na Índia. Então, muitos países queriam romper com aquelas navegações do mar Mediterrâneo e buscarem outras rotas para se chegar aos mercados orientais, como, por exemplo, a Índia. Mas Portugal saiu na frente. Ah, peraí, por que Portugal sai na frente? Primeiro, porque Portugal tinha uma centralização administrativa. Portugal centralizou a sua administração. Portugal tinha um só rei. Olha só, Portugal tinha um só rei. E quando que isso ocorre? Diz a história que ainda no século XIV ocorreu a chamada Revolução de Avis. E o que foi a Revolução de Avis? Diz a história que Dom João, da família Avis, Dom João, mestre de Avis, apoiado pela burguesia lusa, pela burguesia portuguesa. Olha só, Dom João, apoiado pela burguesia portuguesa, assume o trono português, se tornando o único rei de Portugal. A burguesia, os comerciantes, fecharam com Dom João e falaram com ele assim: João, seguinte, se a gente te apoiar, se a gente te fortalecer, se a gente chegar junto contigo e você se tornar o único rei de Portugal, o único comandante desse país, você tem como dar uma força pra gente? Tem como dar uma moral pra gente lá na frente? Tem. Então fechou, João. Vamos fechar contigo, a gente vai te apoiar, vai te fortalecer, você vai dominar Portugal, se tornar o único rei de Portugal e assim nós vamos juntos avançar na história de Portugal. Então, no século XIV, ocorreu a chamada Revolução de Avis. O que foi a Revolução de Avis? Foi a revolução que colocou Dom João como rei de Portugal. Ok? E o que significa isso? Centralizar a administração. Peraí, o que é centralizar a administração? É botar o comando na mão de um, é botar na mão de um o comando do país. Olha só, toda a administração de Portugal passa para o comando de Dom João, rei de Portugal. E aí, tendo um só cara mandando, tendo um só rei administrando, ficou mais fácil organizar o projeto e partir para as grandes navegações. Então, por que Portugal foi o primeiro a entrar nas grandes navegações? Segundo o Luiz Kochiba, porque Portugal fez isso antes de todos os outros países. Antes de todos os outros países, Portugal já tinha um só rei comandando todo o seu território. É a chamada precoce centralização administrativa. Então, isso até já caiu na prova da ESA em alguns anos anteriores aí. Um desses anos anteriores, a ESA cobrou qual foi o país que precocemente centralizou a sua administração e isso o tornou pioneiro nas grandes navegações. Gabarito, Portugal. Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro que centralizou a sua administração e entrou nas grandes navegações. Outra questão interessante aqui, olha só, vem comigo. Outro fator que fez de Portugal pioneiro nas grandes navegações, a posição geográfica privilegiada. O que foi a posição geográfica privilegiada? Olha só. Portugal de frente Portugal ficava de frente para o Oceano Atlântico.
A posição geográfica portuguesa era privilegiada. Portugal ficava de frente para o Oceano Atlântico. E assim, Portugal se lançou ao Atlântico. Portugal, diante de um conhecimento mínimo que já tinha da chamada navegação pesqueira dentro da sua história, Portugal se lança ao Atlântico e começa a buscar uma nova rota para o Oriente. Ou seja, além de ter um só rei, além de ter um só comandante dentro do seu território, Dom João, através da Revolução de Avis, Portugal também se privilegiou pela sua posição geográfica, ou seja, de frente para o Oceano Atlântico. E terceiro fator, o que fez Portugal ser o pioneiro nas grandes navegações? A ausência de guerra. Ou seja, Portugal estava em paz. Ó, Portugal estava em paz. Enquanto a Espanha estava em guerra contra os mouros, enquanto a Inglaterra estava em guerra com a França, a chamada Guerra dos 100 anos, ó. Se liga. O que diz a história? Que tanto a Espanha quanto Inglaterra e França se atrasaram em relação a Portugal. E qual um dos fatores que levaram o atraso de Espanha, Inglaterra e França? Guerra. A guerra foi um dos fatores que atrasaram a Espanha, a Inglaterra e a França no processo das chamadas grandes navegações, na busca por novas rotas para o Oriente. E dentro desse fator guerra, a Espanha estava em guerra contra os mouros. Olha aqui, ó. Muçulmanos. Dentro do seu território. A Espanha estava em guerra contra esses mouros muçulmanos. E a Inglaterra e a França entraram numa guerra conhecida como a Guerra dos 100 Anos. E por estarem envolvidas nessas atividades militares, Espanha, Inglaterra e França, se atrasaram em relação a Portugal. Mas e Portugal? Como é que Portugal estava? Portugal estava em paz, Portugal não tinha guerra com ninguém. E por estar em paz, Portugal pôde investir nas grandes, olha só, grandes navegações. Por não ter brigado com ninguém, por não estar em conflito com ninguém, Portugal entra nas grandes navegações. Posição geográfica privilegiada, administração centralizada e ausência de guerra. 3 fatores que fizeram de Portugal ser o pioneiro das grandes navegações. Só que ainda tem uma outra situaçãozinha aqui, olha só, o mercantilismo. O mercantilismo também contribuiu para o pioneirismo português nas grandes navegações. Como? Através de suas práticas mercantilistas. Como assim práticas mercantilistas? Bom, existia na Europa, no início do século XV, as chamadas práticas mercantilistas, que estavam ganhando muito espaço entre os países europeus. E dentre as práticas mercantilistas, a gente pode destacar algumas aqui, como por exemplo, o metalismo, a balança comercial favorável, né? E outras práticas. Bom, o que é o metalismo? O metalismo é a busca por metais preciosos. Quando eu falo que
O mercantilismo influenciou a entrada de Portugal nas grandes navegações? Quando eu falo que o metalismo impulsionou Portugal a sair na frente de outros países, eu estou dizendo o seguinte, que a busca por metais preciosos agradava Portugal, a busca por metais preciosos interessava Portugal. Por quê? Porque Portugal abraçou as práticas mercantilistas. Portugal entendeu que abraçando as práticas mercantilistas ia se tornar um Estado forte, poderoso, rico. Peraí, como assim? O que é metalismo? A visão do metalismo é o seguinte, simples. Quanto mais metais preciosos eu tenho acumulado, mais rico e poderoso eu me torno. Então, na busca por ter metais preciosos como ouro e prata, Portugal se lança nas grandes navegações, investe em grandes navegações, na formação de navegadores, na construção de novas embarcações, em estudos náuticos, justamente para levar cada vez mais além as navegações portuguesas. Então, em busca de ouro, em busca de prata, Portugal se lança à frente de todos os outros países e também buscando ter uma balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Mercantilismo. O que o mercantilismo defendia? Ei, quer ser forte, quer ser poderoso? Quer ser um Estado rico e muito forte? Venda mais. Venda cada vez mais. Busque novos mercados para vender seus produtos. E aí, quanto mais você vende, mais você ganha. Agora, você precisa ter uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Você tem que vender cada vez mais e comprar cada vez menos. Você tem que vender mais, comprar menos, ganhar mais, gastar menos. O que é isso? Balança comercial favorável. E Portugal, abraçando o mercantilismo, vê a necessidade de sair de suas fronteiras e buscar novos mercados. Para quê? Para ganhar mais, para vender mais, instituir colônias, domínios coloniais e obrigar essas regiões a comprarem os seus produtos. Ou seja, abraçando o mercantilismo, Portugal entra no processo das grandes navegações. Ou seja, esse assunto, um dos assuntos mais cobrados na prova da ESA nos últimos anos, 2 mais cobrados, fala sobre a entrada de Portugal nas grandes navegações, o pioneirismo português nas grandes navegações. E quando a gente fala de pioneirismo português nas grandes navegações, a gente não pode deixar de falar de centralização administrativa, posição geográfica privilegiada, ausência de guerra e a adoção de práticas mercantilistas. Esses 4 fatores fizeram de Portugal o pioneiro nas grandes navegações, segundo a bibliografia sugerida da ESA, segundo a bibliografia de Gilberto Cotrim. Esses são os fatores. Valeu, galera? Então, tamo junto. Um forte abraço para vocês e vamos seguindo nessa missão aí, porque com a gente, juntinho, concorrência zero. Valeu, forte abraço para você aí.